Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá corrigir a nossa prova. A maioria se saiu muito bem, não é? Que bom. Estão ótimos em interpretação de texto, eu percebi. Muito bom. Então vamos lá. Eu coloquei aqui um texto, um artigo de opinião, não é? Porque é o gênero que nós estávamos estudando. E fiz algumas perguntas, porque eu queria saber se vocês já estão craques nessa coisa de identificar os argumentos, de perceber o posicionamento dentro do texto, não é? Então, em primeiro lugar, número 1, e aí algumas questões eu coloquei A e B. Questão 1, letra A, qual o tema do artigo? Bom, todo o texto trata da redução da maioridade penal. Então, você observa desde o início, né? Olha, dados da ONU apontam que uma minoria de países define adulto como pessoa menor de 18 anos. De acordo com a Unicef, adotam a maioridade penal em 18 anos. Aí depois, no segundo parágrafo, a redução da maioridade penal explica o que é, não é? Então, o tempo todo falando, então, o que seria o tema? É o núcleo, o assunto que é tratado durante todo o texto. Acho que todos acertaram essa aqui. De acordo com o texto, com que idade a maioria dos países adotam a maioridade penal? Então, tá aqui, né? 53 países, incluindo o Brasil, dos 53 países, 42 adotam a maioridade penal aos 18 anos. Então, essa é a resposta. Letra B, aos 18 anos. Vamos lá. Questão 2. Eu disse, o artigo de opinião é um texto que deve defender um ponto de vista. De acordo com o texto anterior, o segundo parágrafo, olha, eu dei para você onde estava a resposta. Eu sempre digo para vocês, atenção ao enunciado. Às vezes a resposta está no enunciado. Então, olha, no segundo parágrafo, o autor deixa claro sua opinião sobre o texto. Ele se posiciona contra ou a favor do tema? Vamos voltar ali, no segundo parágrafo, então ele diz: a redução da maioridade penal ou o prolongamento do tempo de internação não passa de uma cortina de fumaça para encobrir os reais problemas da nossa sociedade. Então, aqui ele é contra essa redução, porque ele está falando que, aí é a resposta do segundo, né? Por que que ele é contra? Porque para ele, o que seria uma cortina de fumaça? Deixa eu aproveitar aqui então, olha só. Vou botar uma fumacinha aqui. Vocês estão me vendo aí agora? Malemar, né? Tá vendo? Então, uma cortina de fumaça é você tentar encobrir alguma coisa. Então, ele está dizendo, olha, as pessoas que querem reduzir a maioridade penal, eles querem, na verdade, encobrir os reais problemas, que é a falta de cuidado com as crianças, que é a desigualdade social, um monte de coisa, tá? Então, essa é a resposta. Então, questão, a letra A, ele é contra. Qual o argumento que ele usa? Ele diz isso, que as pessoas estão apenas tentando tampar aí a questão real. Então, algumas pessoas erraram essa letra B porque foram lá para o meio do parágrafo e ficou procurando chifre na cabeça de cavalo. Estava bem clara a resposta, né? Letra número 3. Eu tenho uma mania de falar letra 3, letra 2. Número 3. Ainda referente ao artigo de opinião das questões anteriores, quais as características que o autor cita sobre as prisões dos adultos? Então, você procura uma palavrinha da pergunta, ela vai sempre estar lá na resposta. Então, vamos ver no terceiro parágrafo? Olha, o encarceramento das mulheres cresce assustadoramente. E com relação às crianças e adolescentes, o que se vê são os mesmos problemas dos estabelecimentos direcionados aos adultos. Adultos, olha a palavra adulto aqui. Qual que é a pergunta? Quais as características que o autor cita sobre as prisões dos adultos? Então, volta aqui. O encarceramento de mulheres, ou seja, de adultos, né? Tem os mesmos problemas. Olha a palavra problema. Aí tem 2 pontos. Então, agora ele vai citar esses problemas. Depois dos 2 pontos, estava na cara. Algumas pessoas erraram. Superlotação, práticas de tortura e violações da dignidade da pessoa humana. São essas as características
da prisão de adulto, que ele está dizendo que os adolescentes vão passar por isso, né? Não é fácil. A letra B. O que o autor defende que seja dado às crianças? Olha uma palavra na pergunta. O que o autor defende que seja dado às crianças e aos adolescentes? Vamos voltar lá? Olha, reduzir a maioridade penal é inconstitucional e representa um decreto de falência ao Estado. Não, tá no de baixo, né? Às crianças, aos adolescentes e aos jovens, qualquer pergunta? O que o autor defende que seja dado? Olha aqui, uma parte da pergunta está lá na resposta. Às crianças, aos adolescentes e aos jovens, defendemos o quê? O cuidado. Aí ele continua, porque são o futuro da nação, e esse cuidado significa educação, políticas sociais, tá. Então, veja, muito fácil essa resposta, estava na cara, aliás, todas as respostas, né? Interpretação de texto é isso, é você voltar no texto e as respostas vão estar lá. Então, voltando aqui, quais as características que o autor cita? Já disse, né? Todas aquelas lá, depois dos 2 pontos. E o que ele defende que seja dado às crianças? Cuidado. Quem escreveu apenas cuidado, eu considerei. Quem colocou a resposta completa, eu considerei também. Vamos lá para outra interpretação. E agora essa que se relacione com o texto. Então, eu quero, veja a minha pergunta, observe a imagem com cuidado. Levando em conta o texto que foi lido, ou seja, você deveria observar a imagem e o texto. O que foi? Explique a charge. Então, para explicar essa charge, você precisava das duas coisas, do texto e da imagem. E fazer essa referência. Então, algumas pessoas falaram assim, porque o menino é negro, eles querem prender ele. Em algum momento, no texto anterior, nós falamos sobre racismo? Foi mencionado alguma coisa de racismo? Não, era para você relacionar as duas coisas. Olha, observe a imagem e depois levando em conta o texto. Então, muitos erraram por causa disso, porque não lê a pergunta devagarzinho, prestando atenção. Então, como que você poderia explicar essa charge? Olha, enquanto a criança, o direito da criança, o desejo da criança é estudar, o que as autoridades, o que esse homem de terno representa? Alguém disse o pai. Isso aí representa um pai de uma criança? Não tem cabimento, né? Então, essa autoridade aí, pode ser um juiz, pode ser um deputado, né? Geralmente essa pessoa de terno e gravata simboliza uma autoridade, né? Então, enquanto o menino deseja educação, as autoridades, de acordo com o texto lá em cima que nós lemos, está pensando em quê? Em prender esses meninos, em reduzir, ou seja, não é uma criança pequena, por que esse medindo? Isso aí indica que é uma criança, não é? Então, como você poderia explicar? Eu considerei várias formas que foram explicadas. Só quem escorregou na maionese mesmo é que não teve jeito, tá bom? Então é isso, olha. Enquanto as crianças estão desejando e precisando da educação, as autoridades estão, ao invés de se preocuparem com essa educação, estão se preocupando em prender essas crianças. Tudo bem? 5. Não é característica do artigo de opinião. Não é. Linguagem culta é característica do artigo de opinião? Sim, né? Linguagem culta. Título subjetivo é característico do artigo de opinião? Sim, lembra que eu falei para você escolher um título que não mostre. O que é subjetivo? Que não é direto, que não mostre com clareza o que quer falar, para instigar o leitor a ler esse seu artigo. Então, título subjetivo? Sim, é característica. Utilização de argumentos? Sim, claro, porque uma das partes mais principais do artigo é o argumento, né, para convencer o leitor. O autor não se posiciona criticamente? Letra E, reflete sobre temas atuais? Sim, os artigos de opiniões geralmente são temas atuais. Então, só sobrou a letra D, não é?
o autor não se posiciona? Claro que ele se posiciona, ele tem que defender a sua opinião. A característica principal do artigo de opinião é a defesa da opinião. Então, letra D. Não faz parte da estruturação. Agora, nós estamos falando da estrutura. Em cima, o 5, nós estamos falando de características. Aqui nós estamos falando de estrutura. Contextualização do tema abordado. Claro que faz parte, não é? Essa está certa. Você precisa contextualizar para o leitor aquele tema. Deixar claro a posição defendida do autor? Sim, o autor tem que deixar muito clara a opinião dele. Na conclusão, apontar uma sugestão? Sim, ele pode, lembra que eu disse, não é obrigatório, mas o autor pode trazer, já que está tratando de temas atuais, ele pode trazer uma solução? Sim. Usar linguagem informal? Olha, lá em cima, linguagem culta, linguagem formal, não é a linguagem própria do artigo? Então, aqui, letra D. Não pode usar linguagem informal no artigo. O artigo é um texto formal, né, que circula nos meios de comunicação, então precisa ter uma linguagem formal. Letra D. Agora, o 7 é uma outra questão que envolve a estrutura do artigo e interpretação também. Precisava interpretar. Olha só. Uma mãe com seus 3 filhos dizendo: nossa, tá chegando o Natal. E as crianças todas, oba, felizes. Aí a mãe, que bichinho é esse aí? Um peru, uma perua, no caso, né? Um peru com seus 3 filhinhos. E aí ela diz a mesma coisa da outra mãe. Tá chegando o Natal. E aí os filhos, meu Deus, por quê? Olha, é a mesma situação, mas com visões, com pontos de vistas diferentes. Para a família, ótimo o Natal. Para o Peru, triste o Natal. Por quê? Provavelmente essa mãe, que já é adulta, vai ser morta para servir a família que está do outro lado. Então, aqui nós estamos falando de pontos de vista. Um artigo de opinião, ele expressa o ponto de vista do autor. Vamos supor que eu vou escrever sobre racismo e você vai escrever sobre racismo. Pode ser que eu tenha um ponto de vista e você tenha outro, certo? Isso é o natural, que a gente tenha pontos de vista diferentes. Então, a resposta certa seria letra D, o ponto de vista. A pergunta é: a imagem aborda um conceito importante presente no artigo de opinião, que é o ponto de vista. Cada um tem o seu. Tudo bem? Então é isso. Está aí a nossa correção. Se surgir alguma dúvida, coloque lá nos comentários que eu vou tentar ao máximo sanar as dúvidas de vocês. Tá bem? Beijinhos e até a próxima aula.